Olá, que bom participar aqui do canal Professora Gisele Mendes no YouTube. Eu sou Marcelo Henrique Gaudioli, eu sou jornalista da UEM-FM e uma pergunta muito comum que aparece pra gente aqui, professora Gisele, é a seguinte: a Lei Maria da Penha protege as mulheres contra a violência. E quando a violência é o inverso, parte das mulheres para com os homens, a Lei Maria da Penha também protege os homens? Muito obrigado. Olá Marcelo, olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje respondendo mais uma dúvida penal do nosso quadro Dúvida Penal do canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Bom, a dúvida do Marcelo Gaudioli é muito interessante. O Marcelo pergunta se, havendo uma lei que é protetiva das mulheres contra a violência, a Lei 11.340 de 2006, que é a popular Lei Maria da Penha, sobre a qual nós já conversamos no quadro História Penal do nosso canal, que eu vou postar aqui ao final para vocês. Existe também uma proteção do homem que é vítima de violência doméstica? Existe alguma lei, alguma proteção para o homem que é vítima de violência dentro de casa, de violência doméstica? Bom, Marcelo, é importante resgatar que nós temos uma lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, como eu disse, que é protetiva das mulheres por razões históricas, né? Essa lei foi editada no ano de 2006, no dia 7 de agosto, justamente para a proteção do gênero feminino, mais do que da mulher, mais do que do indivíduo do sexo feminino, morfologicamente ou biologicamente mulher, mas também de todo o gênero feminino contra várias espécies de violência. Então, nós temos lá na Lei Maria da Penha proteção contra a violência física, que é aquela que mais sobreleva e mais se destaca, mas também contra a violência psicológica, contra a violência patrimonial, contra a violência sexual e contra a violência moral que é praticada contra o gênero feminino. Então, nós estamos falando aí não só das agressões físicas, mas também do assédio moral, de perseguições e humilhações, de xingamentos, de insultos, de danos ao patrimônio dessa mulher e também de estupros maritais ou prostituição forçada. Então, uma lei que tem uma ampla proteção da mulher e que foi editada em 2006 por causa de toda aquela luta que a Maria da Penha, essa farmacêutica cearense sobre a qual nós contamos na História Penal, travou para a proteção, né, da sua pessoa contra a violência doméstica e contra a violência de gênero. Bom, mas o importante é saber, será que essa lei se aplica aos homens também, como pergunta o Marcelo, ou existe alguma outra proteção? Daí nós devemos evocar o seguinte: uma vez que a lei foi editada em 2006, surgiu perante o STF, que a gente chama de ação direta de inconstitucionalidade, justamente para questionar esse ponto que o Marcelo está perguntando. A lei só protege o gênero feminino. Mas como assim? A nossa Constituição, Marcelo, no artigo 5º, inciso 1º, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, em todos os sentidos, ou seja, no sentido dos seus direitos e também das suas obrigações. A proteção que homens e mulheres merecem perante a lei é idêntica desde a Constituição de 88. Isso foi um grande ganho, sobretudo para as mulheres. Mas é claro que nós não podemos esquecer que essa igualdade vai implicar que os sexos e os gêneros, mais do que sexos, né, são iguais em todos os sentidos. Por isso, essa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 4424, ela foi impetrada perante o STF em 2012. Em 2013 teve o seu julgamento. A DIN 4424 questionava, entre outras coisas, essa suposta inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, que só protege o gênero feminino contra a violência doméstica e contra a violência de gênero, por discriminação de gênero. Bom, o que os ministros decidiram? Muito interessante. O ministro relator decidiu que a lei não é inconstitucional, pessoal. A lei protege a mulher porque as mulheres, historicamente, na história da humanidade, por mais de 100 mil anos, desde o período neolítico, elas são discriminadas dentro do lar e em toda a sociedade. Na política, no trabalho, as mulheres são sempre discriminadas. Então, se historicamente, por mais de 100 mil anos, as mulheres sofrem essa discriminação em todos os âmbitos, doméstico, familiar, laboral, político, nós precisamos de uma lei que promova essa igualdade entre os gêneros. Nós chamamos de uma política de ação afirmativa, que é certamente temporária, até que a sociedade incorpore essa igualdade de fato, e que não seja mais necessária uma lei que proteja mais as mulheres do que os homens nesses diversos âmbitos, e especialmente, como a Lei Maria da Penha, no âmbito doméstico e familiar, contra as formas de violência que a gente já narrou, física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Uma vez que não seja mais necessário isso, a lei não teria sentido de existir, como em alguns países onde a igualdade de gênero já atingiu os patamares máximos, né? As mulheres já têm respeito à sua integridade física e moral dentro de casa, na família e também fora dela, alcançando patamares razoáveis de igualdade salarial, ocupando cargos de chefia, enfim, e outras coisas que
os homens já têm desde esses tantos tempos que nós falamos, desde tempos imemoriais na história da humanidade. Então, países que já atingiram esse nível de igualdade, países nórdicos como a Suécia, que são exemplos de igualdade de gênero pelo mundo, não precisam de uma lei como a Lei Maria da Penha. Mas o Brasil, sim. A própria origem da lei, para quem tiver curiosidade de assistir o outro vídeo que eu vou postar no final, linkando para o nosso quadro História Penal, vai entender por que a lei surgiu e por que nós ainda estamos longe, pessoal, de não necessitar de uma Lei Maria da Penha como a que nós temos hoje. Infelizmente, precisamos muito dela ainda. Bom, então como fica o homem que é vítima de violência no lar, que é agredido, por exemplo, pela sua esposa, por um filho, por uma filha? Se esse homem, talvez um ancião, um idoso, uma pessoa com deficiência, seja mais frágil que a sua própria mulher e seja agredido por ela, como fica isso? Existe uma proteção? Existe sim, Marcelo. Não é a da Lei Maria da Penha, certamente, mas nós temos, antes da Lei Maria da Penha, uma outra lei, que é a Lei 10.886 de 2004. Vejam bem, a Lei Maria da Penha é de 2006. E em 2004, essa lei, que é a Lei 10.886, criou o crime de violência doméstica dentro do Código Penal. Está no artigo 129, parágrafo 9º do nosso Código Penal. É um crime de lesões corporais, ou seja, de violência física e psicológica, mas sobretudo a violência física chama mais atenção neste crime, mas também protege a integridade psíquica do ser humano. Então é um crime de lesões corporais qualificado, isto é, com penas mais severas e que diz respeito à violência praticada contra qualquer pessoa dentro do lar. Chama-se violência doméstica. Então não é propriamente, especificamente a violência de gênero que diz respeito à Maria da Penha, mas uma violência maior, a violência doméstica dentro do lar, em razão do lar, entre familiares de qualquer sexo ou gênero, ok? Então praticar essas lesões contra ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, pessoa com qual a pessoa conviva ou tenha convivido, ou em razões de relações, prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou seja, pessoas que coabitam numa república de estudantes, que vão até a casa da outra de uma maneira que a receba de uma forma hospitaleira, ou seja, relações de hospitalidade, ou que morem juntas ou trabalhem juntas numa residência, uma empregada doméstica, relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, elas vão entrar na proteção deste artigo 129, parágrafo 9º. Então, pode ser o homem ou a mulher, que seja cônjuge, companheiro, irmão, ascendente ou descendente de quem o agrida, ou que habite junto, coabite, né, ou tenha ali relações domésticas comuns, ou de hospitalidade, né, que vá até a casa de alguém e ali, encontrando essa vítima, a agrida, sendo essa pessoa homem ou mulher. Então, a violência doméstica é um crime interessante, tem penas de 3 meses a 3 anos de detenção, uma forma qualificada de lesão, chega até 3 anos de prisão essa lesão, e ela pode ser praticada contra a vítima de qualquer sexo ou gênero, desde que tenha essas relações que a gente acabou de falar. É a violência doméstica mais ampla ainda do que a violência de gênero, certo? E essa pena, uma curiosidade, ela não era tão alta, não chegava a 3 anos, chegava a 1 ano. Mas com a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que veio 2 anos depois da Lei 10.886, o que aconteceu? A pena subiu, a Lei Maria da Penha subiu as penas dessa lesão da violência doméstica, dessa lesão qualificada, de 1 ano para 3 anos de detenção. Então, o que nós temos ali? Que a Lei Maria da Penha também contribuiu para que essa lesão, que é praticada no âmbito doméstico, ou seja, violência doméstica em geral contra homens e mulheres, tivesse uma pena ainda mais agravada, o que serve, de certa forma, para prevenção geral contra este crime de violência doméstica, seja ele praticado contra homens ou contra mulheres, contra o gênero masculino ou contra o gênero feminino. Ok, Marcelo? Então, existe proteção, sim, você pode ficar tranquilo e, de certa forma, isso também promove a igualdade dentro do lar, já que todas as pessoas podem ser vítimas de violência no lar, mas esse artigo que eu citei para você especificamente, ele tem uma pena maior porque não se lesiona só o físico da pessoa, só o psicológico, mas se lesiona e se violam também os deveres de respeito intrafamiliar, o respeito que deve se imperar na família, mais até do que em relação às pessoas desconhecidas. A pessoa viola a integridade física e psicológica da vítima, mas também o respeito que deve imperar dentro da família, as relações intrafamiliares e domésticas, certo? Bom, esse foi o nosso quadro Dúvida Penal de hoje. Mandem suas dúvidas para o nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, mandem vídeos com as suas perguntas e dúvidas que nós vamos ter um grande prazer em respondê-las. Voltamos proximamente com mais um quadro no nosso canal Professora Gisele Mendes. Muito obrigada e até a próxima.